Bom dia, bom dia. Bom dia para quem vai entrando. Quem vai entrando já vai compartilhando. Vamos hoje para mais um dia de devocional, né? Vamos fazer mais um devocional. Hoje Deus vai tirar um tempinho para falar de novo conosco, né? Que seja tão maravilhoso quanto foi ontem. Quem for entrando já vai compartilhando, já vai chamando aí as amigas, né, que precisam estar ouvindo mais de Deus, que precisa estar entrando num relacionamento com Deus, entendendo mais o que Deus quer sobre as nossas vidas, né? Deus deseja levantar mulheres para esse tempo, né? Para esses últimos dias. Mulheres, como eu disse na live de ontem, nós somos inimiga de Satanás, né? Nós somos as mulheres da onde vem a semente que pisará a cabeça da serpente. Todos nós sabemos que essa semente é Jesus Cristo, né? Então, o que pode vir da gente para poder pisar na cabeça da serpente? A sua palavra, não é mesmo? Então, quem for entrando aí, vai chamando. Quem precisa entrar ainda, tá? Vou estar fazendo uma oração aqui. Hoje a palavra vai ser Lucas 10, a partir do versículo 38. Vamos falar de Marta e Maria, né? Eu tinha outra programação, mas eu sonhei a noite toda com Marta e Maria. Deus me dando alguns pontos que era preciso falar, então não é do nosso jeito, é do jeito dele, né? Então tô aqui para fazer a vontade dele, não a minha, né? Então vai ser Lucas 10, 38. Deixa eu botar aqui o comentário fixo aqui. Lucas 10, 38. Marta e Maria. Vão me falando aí se o áudio tá legal, se o áudio tá bom. Bom dia, Luciângela. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Miriam. Bom dia, meninas vão entrando aí, chamando quem precisa chamar, tá bom? Bom dia para todas vocês. Desejo que hoje seja um dia de paz, um dia de vitória, né? Porque somos vitoriosas, né? Somos filhas amadas, escolhidas de um Deus maravilhoso, então já somos vitoriosas nele, tá? Bom dia, Eliane, bom dia. Tá ótimo, então vamos lá, vou começar com uma oração, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, a mais uma live, Senhor, a mais um devocional, Pai, devocional de mulheres, Pai, a qual estamos aqui, Senhor, com o propósito de encontrar nossa identidade nessas mulheres, Pai, entendendo, Senhor, a nossa identidade em Ti, Pai, pois sabemos, Senhor, que não há nada melhor do que estar em Ti. Então estamos aqui, Senhor, com esse propósito de procurar nossa identidade em Ti, Pai, para poder, Senhor, ser blindada de toda seta do maligno, Pai. Fala conosco, Pai, nessa manhã, fala com cada uma que está nessa live, Senhor, cada uma que está entrando nessa live, Pai, cada uma que está aqui ao vivo, Senhor, e depois as que vão assistir depois, Pai. Fala conosco, Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, Senhor, às nossas mentes, Senhor, vai entrando nos nossos lares, Pai, vai entrando nas nossas famílias, Pai, esposos que já estão trabalhando, os filhos que já estão na escola, Pai, pois sabemos que Tu é um Deus onipresente, Pai. Ao mesmo tempo que Tu que Tu está aqui, Senhor, Tu está lá no trabalho de um esposo, Tu está na escola de um filho, Senhor, no leito de um hospital, Senhor, cuidando de um parente, de uma mãe, de um pai, Senhor. Então fala conosco, Pai. Estamos aqui, Senhor, priorizando, Senhor, nosso tempo de qualidade para Ti, Pai, para estar na Sua presença, para estar em comunhão contigo, para buscar mais de Ti, mais intimidade, Pai. Então hoje, Senhor, nessa manhã, fala conosco mais uma vez, Pai, e que a Sua palavra possa entrar
colocar, Senhor, no coração de cada mulher, Pai. De cada mulher nos mostrando, Senhor, qual a posição que Tu queres que nós sejamos posicionadas nesse tempo, Pai. Nos prepare, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o Seu bálsamo, Senhor. Derrama sobre nós a Tua unção, Pai, para que venhamos glorificar-Te, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Faz mais uma vez entre nós, Senhor. Faz mais uma vez na nossa vida, Pai. Toma em Tuas mãos toda essa humanidade, Pai. Toma, Senhor, toda essa humanidade, Senhor. Toma nossos governantes, nossos líderes, Senhor, nossos pastores, Senhor. Toma a igreja na Tua mão, Senhor. Aviva a igreja, Senhor, para que ela venha levantar, Senhor, lavada, remida, Pai, com vozes de autoridade, Senhor, para salvar mais pessoas para o Teu reino, Pai. Nos ajude a saquear o inferno, Pai, pois nunca foi o Teu propósito, Senhor, que nós fôssemos para o inferno, Pai. Então nos ajude, Senhor, a se levantar mulheres como Débora, Senhor, mulheres como Ruth, Pai, mulheres como Esther, Senhor, mulheres como Maria, como Marta, Pai, que estamos preparados o tempo todo, Senhor. Vai fazendo na nossa vida, Senhor, vai fazendo na nossa vida, Senhor, transforme a nossa vida, Senhor, para através de nós possamos transformar outras vidas, Senhor, pois bem sabemos, Senhor, que primeiro Tu faz em nós, Pai, para depois fazer através de nós, Pai. Então, mais uma vez eu peço, Senhor, fala conosco nessa manhã, é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Lucas 10, versículo 38, né, que vai falar da passagem onde Jesus visita Marta e Maria. Sabemos muito bem que são duas mulheres bem conhecidas, né? Então hoje queremos aqui pautar algumas qualidades e algumas características na vida delas duas, né? Porque não há defeito na vida das duas, né? Cada uma é chamada de uma forma. O que acontece é falta de discernimento. Então, que venhamos ter discernimento através da vida de Marta e Maria, que venhamos conhecer esse discernimento, né? Que venhamos ter esse discernimento. Vou estar lendo. Vai dizer assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não se incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Ninguém tomará isso dela. É uma passagem muito conhecida, né, meninas? Quem foi entrando aí, vai compartilhando, tá? Vai botando um foguinho aí, um coraçãozinho. Bora tentar chamar a atenção desse Instagram aí, porque o Instagram, ele tem prendido conteúdos como esse, né? Ele não quer repassar conteúdo como esses e nós precisamos ser voz de Deus aqui nessa terra. Então vai reagindo aí para que o Instagram venha entender que essa live tá tendo um bom movimento e ele comece a compartilhar com outras pessoas, tá? Entendemos aqui que nós somos mulheres para levantar outras mulheres, né? Então vamos fazer nosso papel de mulheres. Vamos entender aqui. Jesus, ele tá voltando para esse povoado, né? Onde mora Marta e Maria ali. E ele costumava passar por ali porque era um local que ele se sentia bem, né? Sabemos que Jesus, ele gosta de estar com pessoas simples, né? Ele gosta de estar com pessoas simples e humildes de coração. Vamos entender que humilde não quer dizer dinheiro, riqueza, não. É humilde de coração. Tem pessoas pobres de dinheiro e não são nada humildes de coração. Então, Jesus gostava de estar perto dessas pessoas. Conhecemos a história de Maria e Marta, né? Que é irmã de Lázaro. A gente conhece tudo isso. Só que essa passagem aqui em específico, Jesus passa na casa delas e vamos ver aqui que ele
que ele chega na casa delas e Maria o recebe. E aqui nós já vemos uma qualidade de Maria. Qual era a qualidade de Maria? Ela era receptiva, ela era recepcionista, né? Ela conseguia receber as pessoas bem em casa. Esse é o dom de Marta, perdão. O dom de Marta era esse, ela gostava de servir, né? Ela foi chamada a servir e ela fazia isso com excelência. Vamos ver em várias passagens da Bíblia que Marta várias vezes está servindo. Na hora que Jesus está na casa de Simão, o leproso, ela está lá servindo. Então, quando Jesus vai à casa deles, ela também está lá servindo. Servir aqui não é o problema. Marta foi chamada a servir, afinal que todos nós somos chamados a servir, tá? Todos nós, vamos ver que todas as mulheres da Bíblia são chamadas a servir. Inclusive Esther, ela é rainha, mas ela servia. Então, ainda que estamos posicionadas em lugares de rainha, somos chamadas a servir. Então, qual o problema de Marta aqui? Não era servir, né? Tanto o problema de Marta aqui era o quê? Saber priorizar. E foi isso que Deus falou muito comigo a noite toda, a madrugada toda. Deus falou muito isso comigo, priorizar. E aí, para confirmar que era Deus falando, hoje o devocional do Café com Deus Pai estava falando exatamente disso. Priorizar um momento de relacionamento. Porque vamos ver aqui que Jesus entra e começa a ensinar. Se ele está ensinando, na hora do ensino, na hora que ele está falando, temos que parar tudo para ouvir o que Deus está falando, para ouvir o que Jesus está falando conosco. Porque se você ficar inquieta fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir discernir o que ele está ensinando, você não vai conseguir aprender o que ele está ensinando. Então temos que entender que ainda que somos chamadas a servir, temos que saber a hora de servir e a hora de sentar e ouvir. Tem hora para servir e tem hora para sentar e ouvir. E é preciso ter esse discernimento. Se você nunca senta para ouvir, você não vai aprender, né? Vamos entender que tempo de intimidade com Deus não é só você entrar no teu quarto, dobrar o seu joelho e orar. Não é. E muitas pessoas estão levando o tempo de intimidade com Deus dessa forma. Chega, dobra seu joelho e fala: Senhor, agradeço o dia de hoje, agradeço o que tu fez na minha vida, entrego isso, entrego aquilo, quero isso, quero aquilo, em nome de Jesus, amém, e levanta. E isso está errado, porque não há uma intimidade, uma comunhão com um monólogo. Não há. Você tira o teu tempo para falar com Deus, mas você não tira o teu tempo para ouvir Deus. Você tem que tirar o teu tempo para ouvir Deus. Vanessa, e como eu ouço a Deus? Desligando as vozes que estão ao seu redor. Desliga tudo que está ao seu redor. Tudo, é preciso desligar tudo. Nesse mesmo tempo que você tirou para dobrar o seu joelho e falar com ele, tira mais 10 minutinhos ali e fica, em silêncio. 20 minutinhos ali, em silêncio, que você vai começar a ouvir falar com ele. Entrega a ele todas as suas preocupações, entrega para ele todas as suas questões, entrega para ele tudo aquilo que está te inquietando e para 20 minutinhos para ouvir ele falar, porque ele vai falar. Ele é um Deus que ele gosta de ouvir, mas ele é um Deus que gosta de falar. E muitas das vezes não estamos parando para ouvir o que Deus quer falar, porque na maioria das vezes ele não quer falar aquilo que nós não queremos escutar. Né? Muitas das vezes a gente está lá ouvindo o Senhor falar, e a gente fica: Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Ele fala com você, ele está falando com você. Você que não quer ouvir o que ele quer falar. Porque muitas das vezes a gente fala assim: o não de Deus eu aceito, o não de Deus eu aceito. Mas quando o não de Deus vem, a gente não quer aceitar. E eu falo isso com muita propriedade, porque o que acontece? Quando eu fechei a minha esmalteria, muitas pessoas me criticaram e me criticam até hoje. Eu ouço muitas críticas falando assim: nossa, entrou para a igreja e ficou maluca. Que necessidade que tinha de fechar a esmalteria?
Que necessidade tinha de fechar a esmalteria? Você não consegue trabalhar e servir a Deus? Sim, consigo. Mas eu consegui entender, porque não foi assim, ó, Deus falou fecha a esmalteria e eu fechei. Não, foi um ano eu brigando com Deus. Eu não aceitava que Deus estava falando para me fechar a esmalteria. Eu fiz gabinete com o pastor, eu conversei com os outros, porque eu não aceitava que Deus estava querendo que eu fechasse a esmalteria. Eu não aceitava de jeito nenhum. E às vezes eu ia ter aquele sentimento de fecha a esmalteria dentro de mim, florando, e eu ia pro culto e falava assim, Senhor, eu só saio daqui hoje com a tua resposta. E aí vinha o pregador da noite, pregava Pedro, a pesca maravilhosa. E Pedro, após a pesca maravilhosa, larga tudo e me segue. E aí saía eu. Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Passava uns 2, 3 dias de novo, eu ia pro culto e falava, Deus fala comigo, eu só saio daqui com a sua resposta. Veio um pregador de fora, pregou Eliseu. Eliseu, quando Elias chama, ele queima, mata os bois, queima as carroças e me segue. E lá saía eu. Deus não fala comigo. Deus não tá falando? Deus tá falando. Até que veio uma irmã, que aí eu saí do culto questionando, né? Deus não fala comigo. Por que o Senhor fala com todo mundo e não fala comigo? Porque o Senhor usa o pastor de revelação para os outros, não usa o pastor com revelação para mim? E por que o Senhor isso? E por que o Senhor aquilo? Até que uma irmã chegou na porta da igreja, botou a mão no meu ombro e falou assim, minha filha, Deus não fala contigo não, ele berra. E realmente Deus estava berrando no meu ouvido, Vanessa, fecha a esmalteria. Fecha a esmalteria. E eu não queria entender e nem tampouco ouvir o que Deus estava falando comigo. E hoje eu entendo muito bem porque que Deus pediu a esmalteria. Ele vai pedir a você tudo aquilo que rouba o seu coração dele, ainda que o teu ministério seja servir. O ministério de Marta aqui era servir, mas ela estava servindo no momento que era para sentar e ouvir. Ou seja, Marta se preocupava mais em servir do que sentar e ouvir o que Jesus estava falando naquele momento. E assim era a minha vida, né? Deus me encontrou com uma separação. Eu tinha acabado de me separar no meu casamento. E aí você se pergunta assim, por que você se separou, Vanessa? Porque entre meu marido, entre meu casamento, entre minha família e minha esmalteria, eu escolhi a minha esmalteria. Quando você para entender isso, você entende o porquê que ele pediu a esmalteria. A prioridade da tua vida, Vanessa, é a esmalteria. Entre a sua família, você escolheu a esmalteria. Entre seu esposo, você escolheu a esmalteria. E agora, entre mim e você, o que você escolhe? A sua esmalteria ou eu? Porque quando a gente entra num relacionamento com Deus, a gente entra para viver uma vida com Deus. Eu tenho que entregar uma esmalteria acreditando que se ele quiser fazer ela de novo, ele vai fazer. Mas se ele não quiser fazer, tudo bem, ele tem algo melhor para mim. Ainda que eu não esteja vendo o que ele quer para mim hoje, mas eu tenho certeza que ele é um Deus que quer algo melhor para mim do que uma esmalteria. Se eu não confio a ele em entregar uma esmalteria, como que ele vai me entregar mais talentos? Se eu tô cavando e escondendo o único talento que ele me deu. Entende? A gente tem que saber priorizar o que é priorizável. Se Deus entregou algo na tua mão e você tá tendo isso como seu Deus, como a sua prioridade, tá pecando. Porque quando eu falo assim que nem tudo que está relacionado nem tudo que não está relacionado lá na lista de pecado, né? Que a gente que vive querendo viver sempre na corda bamba com Deus, né? A gente tá sempre perguntando, fazer tatuagem é pecado? É porque se não for, eu faço. Ouvir música secular é pecado? É que se não for, eu faço. A gente não tem que saber o que é pecado ou deixa de ser pecado, porque existem coisas que aos nossos olhos não vai ser pecado, mas se estiver roubando o teu coração de Deus é pecado. Por exemplo, o seu filho, a sua família. Se hoje Deus te chama para uma missão fora do país, aonde só vai você vai ter que deixar filho, você vai ter que deixar esposo, você vai ter que deixar esposa, você vai ter que largar tudo aqui para fazer o chamado de Deus, para fazer uma missão lá fora. E você fala assim, Deus, eu não posso ir porque minha família depende de mim. Então você tá pecando porque você tá botando a sua família em primeiro lugar, quando o primeiro lugar tem que ser Deus.
Ele é a prioridade. O teu relacionamento com Deus tem que ser prioridade, entende? E o que Marta faz aqui é esse. É errado Marta estar servindo? Não, não é errado. Esse é o ministério de Marta, servir. Só que servir no momento que é para sentar e ouvir Deus falar, tá errado. Se você só se preocupa com a obra e não se preocupa com o tempo de qualidade com Deus, você está pecando. Você está botando a tua prioridade na obra. E Paulo vai dizer que a obra sem fé, ela é morta. Não há obra sem fé, assim como não existe fé sem obra. Porque a obra é consequência da fé. Mas se você só está fazendo obra, a obra sem fé é morta. Tem gente que já está no automático, dias de culto, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não para ouvir uma palavra, porque é chamado para servir dentro da igreja, porque quem tem os seus ministérios tem que ter tempo para orar a Deus dentro de casa, para falar com Deus dentro de casa, porque dentro da igreja está sempre servindo. O porteiro fica na porta, a moça da cantina fica na cantina, quem cuida do banheiro fica no banheiro. Então, assim, a gente tem que saber o momento de separar o nosso tempo de qualidade para Deus. Ah, mas Vanessa, eu acordo muito cedo para ir trabalhar e não sei o que, acorda mais cedo. Tira ali 20 minutos para Deus, não é muito. E não é o tempo do resto do teu tempo, não é a hora que tu chega do trabalho cansada, morta, que tu vai sentar em cima da tua Bíblia e dormir em cima dela. Não entrega o resto do teu dia para Deus. Entrega tempo de qualidade. Exemplo, um tempo da minha vida eu fiquei tentando acordar às 6 horas da manhã para fazer meu devocional e não funcionava. Quando eu ia ver, eu estava aqui dormindo em cima do livro. E aí entra na palavra que eu trouxe ontem, modo comparação. Porque eu via muitas mulheres no Instagram fazendo seus devocionais 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e eu queria ser como elas. Mas só que Deus nos fez única, Deus nos fez singular. Não vai ter outra igual a você. Então, para uma vai funcionar às 5 horas da manhã, para outra vai funcionar às 6 da manhã, para outra vai funcionar às 3 da manhã. Comigo não funciona. Comigo eu acordo às 7, faço café da manhã do meu marido, às 8 eu venho pro meu tempo de qualidade para ele. Eu estou acordada, eu estou despertada e eu vou oferecer para ele o tempo de qualidade. Mas vai nesse seu trabalho, seu tempo de almoço, vai para um cantinho, come conversando com ele. Nós não podemos negociar isso com nada. E Maria aprendeu isso, Maria entendeu isso, porque existe essa grande diferença de entender, porque Marta, ela até entende que tem que priorizar, mas ela não entende. Entende? Porque entender é compreender e tomar conhecimento. Ah, Vanessa, eu sei que eu preciso ter um tempo de qualidade com Deus. E aí, você não está entendendo ainda? Porque entender é você saber que tem que fazer aquilo. Agora, entender é você administrar aquilo que você entendeu. Então, se você não está administrando o que você entendeu, é porque você ainda não entendeu. Entende? É muito entendeu, né? Mas então, Maria, ela entende isso. Ela entende que na hora de descansar aos pés do Pai, é a hora de descansar aos pés do Pai. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é nesse tempo de relacionamento com Deus, que você entrega para Ele tudo que está te pesando, tudo que está te preocupando, tudo que está te inquietando, e Ele nos aliviará. É nesse tempo com Deus que você consegue experimentar da paz que excede todo entendimento. É nesse tempo de relacionamento e intimidade com Deus que você experimenta a paz que excede todo entendimento. E a gente vai ver isso no momento onde Lázaro morre, né? Marta manda lá um servo levar o recado para Jesus que Lázaro está doente. E Jesus não vai de imediato. Jesus, quando chega lá, passaram-se 4 dias, ou seja, Lázaro morreu. Ela mandou o recado, Lázaro estava doente. Jesus só volta 4 dias depois. Você vê que Marta está como? Inquieta, de um lado para o outro, de lado para o outro. Quando ela vê Jesus vindo, ela vai correndo em direção a Jesus e fala assim: se você estivesse aqui, meu irmão estaria vivo.
Porque uma pessoa que ela está inquieta, ela quer sempre apontar, culpar o outro pelas suas inquietações. Mas Maria não tá de um lado para o outro correndo. Maria tá onde? Em casa. E Jesus manda chamar. Ela até fala: meu Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Olha a diferença de fala. Marta fala com autoridade, Marta fala com inquietação. E quando Jesus fala assim, teu irmão não morreu, ela: bem sei, Senhor, que naquele dia meu irmão ressuscitará com os mortos. Aí ela mostrando que ela aprendeu muito sentada aos pés de Jesus. No coração dela, ela estava tranquila, que ela sabia que o irmão dela ressuscitaria e moraria no céu com os mortos, quando todos os mortos fossem ressuscitados. Ela estava tranquila naquilo, porque na vida de um crente é assim. Um cristão, você vai ver que o cristão, ele não sente tanto a perda como um ímpio. Né? É claro que vamos sentir a morte do ente querido, mas nosso coração está descansado. Ainda mais se esse ente querido estiver na presença do Senhor. E se não tiver também, a gente vai entender, porque Ele dá livre-arbítrio para todos. Ah, Vanessa, tu fala isso porque todos os teus filhos estão salvos. Não, todos os meus filhos não estão salvos. Não estão. A minha filha de 17 anos está desviada. E se ela morrer hoje, você vai ficar em paz? Vou, porque Deus deu o livre-arbítrio a ela de escolher. É claro que enquanto ela estiver aqui, eu estou orando. Senhor, acha minha filha, Senhor. Busca ela de novo, Senhor. Traz ela para perto de ti. Eu estou orando, eu estou buscando e Ele vai dando oportunidade. Porque Deus é Deus de oportunidade. Ele vai dando oportunidade. Se ela escolher não aceitar essa oportunidade, paciência. É triste, mas paciência. Nós devemos descansar no Senhor, porque Ele é justo e fiel. Ele não vai condenar um justo. Ele não vai condenar. Nós temos que parar com esse negócio de quando é na nossa vida, a gente quer misericórdia, mas quando é na vida do nosso próximo, a gente quer justiça. Quando é alguém que você conhece que morreu, que o filho da fulana que rouba, ou é bandido, ou já fez muita coisa errada, a gente quer sempre a justiça de Deus. Mas quando é na nossa vida, quando é na vida de um filho, quando é na vida de um parente, a gente pede por misericórdia. Parece Jonas. Jonas não queria ir para Nínive. Por quê? Porque ele achava que Nínive não era um povo, os ninivitas não eram um povo que merecia salvação. Só que nós não estamos aqui para ficar pautando quem merece ou não merece a salvação. Nós estamos aqui para buscar o Senhor, a vontade de Deus, fazer a vontade dEle, semear, porque a colheita é com Ele. A colheita é com Ele, não é conosco. Então cabe a nós somente descansar. Tá fazendo a vontade dEle? Então descansa. Descansa. Em toda oportunidade que você quer que aquela pessoa seja salva, fale de Jesus para ela, mas fale de Jesus para ela sem nem abrir a boca, deixa essa pessoa ver Jesus na sua vida. O que acontece é que a gente muitas das vezes quer um familiar posicionado diante de um Deus que nem a gente ainda está se posicionado. A gente está entrando e saindo dentro da igreja, mas não está posicionado ainda. A gente está entrando e saindo dentro da igreja, mas não está tendo Cristo revelado através de nossa vida. Como que essa pessoa vai ter sede de buscar Cristo se ela não vê em você a fonte desse Cristo? Entende isso? Eu tenho que ser para essas pessoas a fonte. Eu tenho que causar sede nesse povo que ainda não conheceu Jesus. Mas não, a gente vê hoje cristão matando cristão. A gente vê muito cristão igual Caim e Abel matando o próprio irmão. Que dirá os ímpios lá de fora. É crente dentro da igreja não posicionado, querendo que quem está lá fora se posicione. É muita gente falando que está sendo pregado errado, mas ninguém se levanta para pregar o certo. E eu vim aqui para as redes sociais exatamente com isso. Quando eu comecei meu estudo na carta de Tiago, aonde fala assim, aquele que sabe fazer a bondade, o que é certo, e não faz, esse também peca, porque eu gostava de ficar aqui nas redes sociais falando assim, cara, essas páginas de cristã só fala de satanista, essa página de cristã só fala da Xuxa que falou que a Bíblia tem que ser isso, só fala do Kleber Lucas, cara, só tá matando as pessoas, em vez de pregar o evangelho simples.
E eu vi que eles estão fazendo errado, e eu vejo mulheres aí fazendo devocional, mas você tem que pagar para entrar no devocional dela. Quer aprender a ler Bíblia? Paga tanto. Você quer o e-book? Paga tanto. É um monte de gente vendendo o evangelho nas redes sociais. Eu via tudo isso e falava assim, não, tá errado, eu não tenho que vender o que Deus está me dando de graça. Não é porque hoje ele me deu sabedoria para abrir a Bíblia e conseguir entender a Bíblia que agora eu vou cobrar mulheres que querem entender a Bíblia e pedem minha ajuda. E as pessoas estão aí vendendo chave para abrir um ministério, vendendo isso, vendendo aquilo, e venda. E Deus pegou e falou comigo. Vanessa, se tu sabe o que é certo, não tá fazendo por quê ainda? Minha filha tá pecando? E aquilo entrou e falei assim, mas aí eu entendi o quê? Que o medo estava me paralisando, o medo de escutar pessoas falando que eu tô errada, o medo de ter pessoas me julgando, porque Satanás está o tempo todo falando no teu ouvido que você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, e a gente abraça essas palavras de Satanás como se fosse verdade. Realmente eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas quem capacita é ele, não sou eu. Cabe a mim só me posicionar aqui, ó, de frente para essa tela e deixar ele falar. Não sou eu que tenho que falar, é ele falar. E aí vários perfis vendendo aquilo que o Espírito Santo está pregando. Me entristece ver lives de Pix cheia, com mais de 1000 pessoas lá abrindo porta e fazendo Pix. Porque as pessoas não conhecem o Evangelho. Mas por que não conhece? Porque tem muita gente que não está pregando o evangelho nas redes sociais, precisa de púlpito e microfone na mão para poder falar o evangelho. O evangelho não é sobre mim, é sobre ele. Eu preciso falar dele em qualquer lugar que seja. Se eu estou na fila do banco e alguém falar um oi comigo, um bom dia, eu começo a falar de Jesus. Se eu vou num churrasco, né? Churrasco de parente, que vai ter música secular, eu vou, meus amigos. Vocês pensam que eu não vou, não? Eu vou. Eu vou porque eu adoro comer. Então eu vou pro churrasco, mas a primeira coisa que eu faço é sentar na mesa, de dentro da minha bolsa eu puxo a minha Bíblia e boto em cima da mesa. Acabou, ali eu já dei pausa para ninguém me oferecer cerveja, porque eu sou cristã. E quando eu vejo, tem alguém sentado do meu lado perguntando alguma coisa da Bíblia, e lá estou eu falando, num churrasco de ímpio falando de Jesus. Eu não posso perder a oportunidade de falar com Jesus, mas eu também não posso querer enfiar esse Jesus goela abaixo dos outros. Eu vou falar para quem está dando a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Agora, quem não quer ouvir sobre Jesus, não fale. Não fale, porque Jesus, ele não entra goela abaixo na vida de ninguém. Todas as vezes que vieram falar de Jesus comigo e tentando enfiar Jesus goela abaixo, eu dava fora nas pessoas e aquilo trancava meu coração. Porque a maioria das pessoas que fazem isso ainda não tem Jesus nas suas vidas. A maioria das pessoas que chegava para mim falava, Vanessa, você precisa fazer Jesus, você precisa aceitar Jesus, Aí eu ficava na minha cabeça, você também, porque você também não conhece Jesus ainda. Porque aquela pessoa não revelava a glória de Cristo na sua vida. Então, se a gente não revelar a glória de Cristo na sua vida, como que eu revelo a glória de Cristo na sua vida? Nas roupas, nas vestes. Tem igrejas hoje que aceitam qualquer tipo de roupa. Eu não concordo. Não concordo, é pecado, Vanessa? Não, não é pecado, mas roupa simboliza autoridade. Se você não se veste adequado com a autoridade a qual Deus te entregou, você não vai ter autoridade, você não vai revelar a autoridade a qual Cristo te entregou na tua mão. E roupa significa autoridade. Você vai ver que se eu parar na pista e fazer sinal de pare para os carros, eles vão parar? Nenhum carro vai parar. Mas se eu tiver com a farda de guarda de trânsito e só fizer assim, eles vão parar, porque roupa simboliza autoridade. A roupa, ainda que seja um policial civil, ele pode não ter o uniforme, mas geralmente eles estão de calça jeans e blusa preta. Geralmente eles têm posicionamento de policial civil, eles têm autoridade. Então roupa simboliza autoridade. Se você fica, na minha igreja não pode usar calça, Vanessa. Não concordo. Mas eu não concordo em você usar leg na igreja, eu não concordo em você usar uma calça apertada, arrochada na igreja.
Tem mulheres que vão para a igreja que parece um baseado, só falta acender e fumar, de tão apertada que tá. Parece que tá embalada a vácuo, menina. Então tá errado também, não pode de calça, mas tá indo com vestido michupe. Não dá para você ir para uma igreja desse jeito. Você tem que policiar o seu decote, sim. Você tem que policiar a sua roupa, sim. A roupa colada demais, ainda que seja uma calça jeans, está muito arrochada, não é roupa para ir para a igreja. Não é. Calça para ir para a igreja é uma pantalona, é uma calça que é larguinha no seu corpo. A mulher, ela não tem necessidade de expor o seu corpo. Não tem necessidade de estar expondo as curvas do seu corpo. Não tem. Na outra live eu falei aqui, mulheres que precisam estar mostrando a bunda para se aparecer, tá achando que é vagalume, porque quem aparece piscando a bunda é vagalume. E nós não somos chamadas para isso, então você tem sim saber discernir as roupas que você tem que usar. E não é só dentro da igreja, não. Fora da igreja também, porque dentro da igreja você é uma coisa e fora da igreja você é outra. Eu já vi várias irmãs fora da igreja tá com shortinho curtinho. E tá errado também, fora da igreja tá de cropped, tá errado também. É pecado? Não, não é pecado, mas é errado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também peca. Meu amor, se você estiver usando um vestidinho muito apertado, que parece abalado a vácuo, aí você passa na frente de um homem, o homem te olha, você tá sendo canal de pecado pro irmão. É pecado. Mas eu não faço adultério, mas você está sendo canal de pecado para o irmão. É errado. Mulheres que vão com roupa transparente para a igreja com fio dental que nem dá para ver. Para, gente. Eu fico pensando, tá querendo fazer o quê? Seduzir o pastor? Os obreiros, os diáconos? Não sei, eu fico querendo entender. Então tá errado, a gente tem que saber tudo, gente, nós temos que aprender a discernir o que é prioridade, o que não é, discernir o que é certo e o que é errado. Nós temos que entender isso, né? Eu tenho o peito grande, então tem decotes, ainda que não seja decote, aquelas canoas não dá pra mim, fica com o colo do útero muito marcado, então não é legal. A gente tem que entender isso. Só que a gente também não pode impor isso para um novo convertido que entrou agora na igreja. Às vezes a pessoa ainda não tem roupa, não comprou ainda não, Deus não deu a oportunidade de modificar o teu guarda-roupa. A gente tem que parar de querer botar na vida do outro aquilo que Deus já falou conosco. Quem faz essa transformação na vida é Deus, mas ele só vai fazer se você permitir essa transformação. Não é um novo convertido chegar hoje e você ficar olhando de bico empinado porque ela tá toda apertadinha ou tá de cropped. Ela é uma nova convertida. Você tem que ser a luz. Você tem que ser a luz. Seja você a mulher que ela vai começar a espelhar lá dentro de casa. Não é ser uma cristã mal vestida. Como que eu vou me espelhar numa cristã dentro da igreja mal vestida? Que parece que acordou de cabeça para baixo do avesso e foi para a igreja. Não, é mulheres cristãs aprenderem a se vestir adequadamente dentro da igreja que você acaba sendo uma referência para outras mulheres que entram hoje. A mulher da rua, a gentil vai entrar para dentro da igreja e vai falar assim, nossa, é possível ser crente e se vestir bem, porque ela viu em você que é possível ser crente e se vestir bem. Às vezes a mãe dela não se veste bem, ela acha assim que crente tem que se vestir assim. Entende? Nós temos que ser luz para esse mundo, ensinando um cristão a se vestir, ensinando um cristão a se comportar, mas é fazendo em nós. Eu, antes de ir para a igreja, eu usava só decote. Quando eu ia para a igreja, eu usava as canoinhas, mas aparecia o colo. Até que um dia, no centro do Rio, eu fazendo compra com decote enorme, e que aquilo começou a me incomodar, e eu puxando, e eu tentando fechar, parei numa loja, pedi um grampeador emprestado e grampeei todo o meu decote. E não foi ninguém que falou assim, Vanessa, não pode usar decote, Vanessa, não pode usar decote, não pode usar decote. Não, foi minhas orações fazendo, Senhor, tira de mim o que não provém de ti, tira de mim o que não provém de ti. Senhor, tira de mim aquilo que entristece teu coração. Senhor, faz em mim o teu querer, Senhor, faz em mim a tua vontade, Senhor, faz em mim, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, tira tudo aquilo de mim que entristece teu coração, teu Espírito Santo. É resposta de oração. Só que tem gente que dobra seus joelhos diante de Deus e só sabe pedir.
Me dá isso, me dá aquilo, abre a porta, fecha a porta. E relacionamento com Deus não é isso. Não é isso. Primeiro você vai ter que entrar na vontade de Deus, para depois ele fazer a vontade dele na tua vida. Entende? Então, o que acontece aqui? Marta ainda não tinha entendido que quando Jesus está na casa, tem que priorizar aprender do que ele está falando. Mas Maria entende. Maria entende. Jesus chegou, o que ela faz? Senta aos pés dele, para ouvir o que ele está ensinando. Aí Maria fica lá, toda preocupada, e vai ela lá falar: Senhor, tu não vê? Eu tô aqui, ó, igual uma doida pra lá e pra cá, enquanto minha irmã tá sentada aí, o senhor acha isso certo? E aí ele fala: Marta, 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 Marta. Maria escolheu a boa parte, isso dela não será tirada. Porque a gente tem o hábito de que a gente não entendeu ainda, a gente não aprendeu a discernir ainda o que o Espírito Santo quer de nós, mas queremos exigir do próximo que a gente faça igual. Não é porque tem uma irmã que ora 1 hora de joelho que eu tenho que orar 1 hora de joelho. Comigo não funciona. Eu não sou essa irmã que dobra joelho e levanta clamor. Porque uns ele deu o dom do clamor, outros ele deu o dom de palavra, outros ele deu o dom de... A minha oração com Deus geralmente é: faz em mim a tua vontade, me ensina a ouvir a tua voz. E depois eu sento ali, ó, e fico ali ouvindo o que ele tem para falar. Eu gosto de falar com Deus usando palavra, usando Bíblia. E todas as vezes que Deus me usou para entregar revelação para alguém, foi dentro da palavra. Por quê? Porque já que eu converso com ele com palavra, ele vai me usar para revelações para alguém dentro da palavra. Geralmente Deus pega e fala assim, ó, entrega lá, Lucas 10, 11, assim. É claro que quando ele fala para mim, entrega lá, Lucas 10, 38 para a irmã, eu já vou falar lá de prioridade. Ó, Deus está mandando você descansar aos pés dele, prioriza a vontade dele. Ele mandou você ler Lucas 10 a partir do versículo 38, para confirmar aquilo que Deus já revelou. Comigo funciona assim, com outros Deus usa em sonho. Com outros Deus dá visão. Com outros Deus dá oração. Entende? Outros Deus chamou para ter oração de guerra. Outros Deus não chamou para oração de guerra. Ele dá o talento a cada um conforme a sua capacidade. E a gente tem que entender isso. Não é porque a gente tá orando e você tá na guerra e eu tô lá, ó, quietinha na minha e orando em pensamento, ou então às vezes só mexendo lábios, que eu vou julgar que a irmã não tá fazendo a vontade de Deus ou que ela ainda não tem o Espírito Santo. Não. Ana entra no templo, orava só mexendo os lábios, e o que Eli fazia? Ainda já de manhã, minha filha, tá bêbada. Eli vai lá julgar. Sabe por que Eli foi julgar? Porque ele não tinha capacidade para julgar os filhos. Porque os filhos estavam corrompendo o altar de Deus. Mas Eli, em vez de olhar para dentro da sua própria casa, começou a sentar no templo e ficar julgando quem estava ali se derramando aos pés de Jesus. A gente tem que parar de querer ficar prestando atenção na vida dos outros, parar de querer julgar a vida dos outros e fazer mais a nossa vida. Quando a gente começar a fazer em nós, quando a gente começar a fazer por nós, quando a gente deixar Deus fazer em nós, Deus vai começar a trabalhar na vida do outro através de nós. Porque primeiro ele vai fazer em mim, depois através de mim. Se eu não estou posicionada onde ele quer, não adianta falar para outra pessoa se posicionar. Porque a primeira coisa que ela fala assim, nem ela se posicionou ainda, quer que eu me posicione. Pronto, entrou para a igreja onde está achando que é santa. É assim, nós temos dado base para o povo lá fora falar de nós cristãos. Por quê? Porque a gente não tem vivido o evangelho da forma correta. A gente está aqui como Marta e Maria. Maria fazendo a boa vontade e Marta lá preocupada com muita coisa. E o pior ainda, preocupada com o que a irmã está fazendo. Se ela acha que ela deve estar inquieta para lá e para cá servindo, deixa a irmã perto de Jesus. Deixa a irmã. Nós somos membros de um corpo, nós não somos o corpo inteiro, e eu já falei isso. Quem foi chamado para ser mão, faz papel de mão. Quem foi chamado para fazer a visão, você faz o papel do olho. Quem foi chamado para fazer o papel do ouvido, faz o papel de ouvido. O problema é que tem mão querendo fazer papel de olho, o pé querendo fazer papel de boca, não dá. O corpo de Cristo, ele é perfeito.
Ele é perfeito, a igreja é perfeita. Eu não estou falando de templo, tá? Não estou falando de templo de alvenaria. Templo de alvenaria com denominações são apenas locais para cristãos se reunirem. Igreja é Cristo e nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo para ser igreja. Nós somos membros e o cabeça é Cristo. A gente tem nosso pastor, mas a gente precisa ter discernimento que o nosso pastor principal é Jesus. O nosso pastor carnal, ele precisa estar embaixo da autoridade de Jesus. Se ele estiver ferindo a palavra de Deus, eu vou sair dessa igreja. Eu não posso ficar numa igreja que meu pastor não serve a Cristo Jesus. Claro que eu tenho que entender que o que é doutrina da igreja e o que é doutrina da Bíblia. Claro que eu tenho que entender, que nem eu vi aí esses dias, né? Um irmão falando que na igreja dele ninguém é condenado. Acabou, não tem Bíblia nessa igreja. Tem condenação, sim. Existe condenação. Esse negócio da hipergraça não funciona. Não é porque Jesus se entregou na cruz que eu fui perdoada que eu posso sair por aí pecando a torto qualquer direito e achando que eu vou ver o céu. Não vou. Então, o pastor que prega isso, eu não fico na igreja dele. Porque ele ainda não conheceu Jesus. Se conheceu, se apostatou. Se ele se apostatou de Jesus, ó, eu tô me apostatando dele, porque de Jesus eu não me apostato não. Mas o problema é que nos últimos dias haverão crentes que não conseguirão ouvir a sã palavra, a sã doutrina e causarão comichões. E aí juntarão mestre para si. E aí preferem ouvir esses pastores loucos liberais que estão liberando tudo, deturpando a palavra de Deus, do que ouvir a perfeita e sã doutrina da Bíblia. Mas por que acontece isso? Porque crentes não estão abrindo Bíblia. Crentes não estão tirando tempos devocionais para ouvir falar Deus. Para não ouvir Deus falar com ele. Então vai ficar sendo enganado por falsas doutrinas, por falsos mestres. Nós precisamos aprender a discernir a voz do nosso pastor para não cair na voz de pastor falso. Nós somos comparados como ovelha. Ovelha, ela é míope e desorientada, ou seja, nós não conseguimos enxergar o perigo na nossa frente e precisamos de alguém para nos guiar. Então é o Espírito Santo que faz discernir os perigos à nossa frente e Jesus sempre, com o cajado dele ali, nos puxando para perto dele. Porque cajado é para isso, cajado é para puxar para perto, porque o pai que ama, ele cuida. O pai que ama não vê o filho tomando o caminho do precipício e deixa ele cair no precipício, não. Ele vai falar, meu filho não vai por aí, você vai cair no precipício. Meu filho não vai por aí, você vai cair no precipício. Se você não quer ouvir, ele vai deixar você cair no precipício. Porque Deus é tão misericordioso que ele nos dá o livre-arbítrio. É nós que não sabemos fazer o uso do livre-arbítrio. Então, Maria, ela entende aqui e Marta não entende ainda. Então, não é porque Marta não entende que Marta tem que julgar Maria. Maria tem que tentar orientar Marta. E você vai ver que Maria não consegue, porque Marta está sempre preocupada. E nesse momento onde Jesus vem e ressuscita Lázaro, você vai ver que Marta está para lá e para cá, inquieta, e Maria está em casa. E quando ele ressuscita Lázaro, acabou. O problema foi resolvido. É verdade que ele resolveu o problema de Maria e ele resolveu o problema de Marta. Ele cuidou daquilo que estava preocupando o coração das duas, né? Mas só que Marta poderia ter esperado ele resolver esse problema usufruindo da paz que excede todo entendimento. Maria aguardou Jesus voltar e resolveu o problema e ela estava onde? Experimentando da paz que excede todo entendimento. Eu não entendo por que ele veio até agora. Eu não entendo por que ele não veio na hora que a gente mandou o recado. Eu não entendo porque Jesus deixou meu irmão morrer. Eu não entendo. Mas eu creio que ele vai fazer o melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu
creio que eu vou suportar isso que eu estou passando, porque eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Olha a Maria guardando em casa, em paz, sabendo que ela tem um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que faz o sobrenatural acontecer, um Deus que faz o impossível virar possível. É assim que Maria estava esperando. Já Marta estava. Eu sabia que ele não ia vir. Eu sabia, porque ele prometeu que ele, mas não veio. Aí meu irmão tá morto. E agora? Meu irmão. Ah, meu Deus, meu irmão. Senhor, o que vai acontecer com meu irmão, Senhor? Será que meu irmão vai pro céu? Será que meu irmão vai pro inferno? Ai, meu Deus, meu irmão. Por que Jesus não veio? Olha que diferença. Marta esperando Jesus e Maria experimentando da paz que excede todo entendimento. Quando você conhece a palavra, você tem resposta para todas as suas aflições. Quando você tira tempo com Deus, de entendimento, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, você vai ter resposta para todas as suas preocupações e todas as suas aflições. Mas se você não tiver tempo para sentar aos pés de Jesus e aprender do que ele tem para falar hoje, você não vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Então, minhas irmãs, que para o dia de hoje venhamos entender o momento de sentar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tem para falar conosco e para a gente começar a aprender a ouvir a voz dele e experimentar da paz que excede todo entendimento. Porque todos aqueles que vêm a Cristo, eles precisam deixar a sua mente ser renovada através da palavra que está sendo falada por Cristo Jesus. Precisamos estar nesse lugar de paz. Precisamos experimentar. Mas, Vanessa, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Meu amor, descansa. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Mas, Vanessa, eu não tenho nada para comer hoje na hora do almoço. Descansa. Às vezes ele está querendo te ensinar a jejuar. Às vezes você não está tirando tempo de jejum e oração para ele e ele faz a escassez chegar na tua casa para você aprender a jejuar e orar. Então começa agora a jejuar e orar na sua vida, porque ele é homem suficiente, ele é um Deus suficiente para fazer alguém bater na tua porta com uma cesta básica ainda hoje. Mas para isso você precisa descansar. Para isso você precisa experimentar a paz que excede todo entendimento. Vanessa, eu tenho tal conta para pagar hoje. Descansa, porque ele é um Deus que faz infinitamente mais. E eu falo isso com propriedade. Eu tinha uma empresa que eu ganhava mais de 10 mil por mês. Eu fechei essa empresa, não temos mais essa renda. Hoje só meu esposo trabalha. E com o dinheiro que ele faz, a gente consegue pagar aluguel, a gente consegue comer, a gente consegue se vestir. Deus nunca deixou faltar nada pra gente. Teve dia de escassez? Teve dia. De eu olhar pra despensa e falar assim, não tem nada. E ele só falar, jejua e ora. E deixa que o resto eu faço. Porque descansar na paz que excede todo entendimento é isso, é jejuar no tempo de escassez, é glorificar a ele no tempo de escassez, é adorar a ele em meio ao deserto. É isso. Nada desse mundo vai me tirar a paz. E quando eu penso que acabou, tá alguém me ligando pedindo meu Pix. Quando eu penso que acabou, tá alguém trazendo alguma coisa para dentro da nossa casa. Quando eu penso que acabou, tem alguém abrindo porta. Quando eu penso que não vai ter mais jeito, tem alguém... Porque ele faz infinitamente mais. Cabe a nós somente a descansar nele. Descansar nele. Entender que tudo podemos naquele que nos fortalece, porque quando a palavra diz que você tudo pode naquele que te fortalece, não é que você pode comprar um carro sem ter dinheiro para pagar, não é que você pode comprar a casa sem ter... Não, é que não importa se eu tô na fartura, se eu tô na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Não importa se eu tô no muito ou no pouco, não importa se eu tô no vale, no deserto, ou se eu tô... Não importa. Tudo posso naquele que fortalece. Não importa se eu estou com enfermidade, tudo posso que eu me fortalece. Não importa se foi decretado sobre mim um tempo de vida falando que dessa doença não importa. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Então aprenda a descansar. Assim como Maria descansou quando seu irmão foi morto. E quando Jesus veio, ele fez acontecer.
E vimos lá que tudo que aconteceu ali foi para quê? Para glorificar o nome de Deus, porque tem coisas que acontecem na tua vida que é para glorificar o nome dele, tem desertos que ele vai te levar que é para glorificar o nome dele, tem vales que ele vai te levar que é para glorificar o nome dele, e vai ter vezes que ele vai te levar para dentro da Babilônia, e não é para você se misturar na Babilônia, é para você glorificar o nome dele lá dentro da Babilônia. Então temos que aprender a discernir a todo tempo que precisamos glorificar o Senhor em tudo que Ele faz. É isso. Então, meus irmãos, é essa a palavra que eu tenho para vocês hoje, é essa palavra que Deus fez arder no meu coração durante a madrugada. Bom dia, Neuzinha. Bom dia, Café com Oração. Bom dia, Fernanda. Todo mundo que foi entrando aí. A live tá acabando, tá finalizando. Vou fazer a nossa oração aqui de final, mas ela vai ficar gravada aí para quem entrou agora. Bom dia, Luzinete. Vai ficar gravada aí para quem quiser rever ela do início, tá? Estamos falando aqui de discernimento e prioridade na palavra de Marta e Maria, tá? Deus falou muito aos nossos corações, então agora eu vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor está aqui, Pai. Diante dessa live, essas pessoas que aqui entraram, Pai, envia o Teu Espírito Santo, Pai, para fazê-las entenderem, Senhor, priorizar o momento de estar aos Seus pés, Senhor, ouvindo mais de Ti, Senhor, ouvindo os Seus ensinamentos, Pai. Nos ensina, Senhor, a discernir, Senhor, a Sua vontade, Senhor, o Seu querer, Pai. Nos ensina, Senhor, a ser luz para esse mundo, Senhor, e sal para essa terra, Pai. Faça de nós, Senhor, pessoas com autoridade, Senhor, que aonde nós venhamos passar, Senhor, podemos resplandecer a Sua glória, Pai. Que através de nós, Senhor, podem sinalizar caminhos, Senhor, que levem para Ti, Pai amado. Ah, Deus Santo, eu não sei, Senhor, qual a necessidade do Teu povo hoje, Pai. Eu não sei qual problema, Senhor, qual vale, qual deserto, Senhor, que estão passando, Senhor. Mas Tu sabe, Pai. Então faça, Senhor, que Teu Espírito Santo mostre para essas pessoas que é preciso descansar, Pai. Descansar e experimentar da paz que excede todo entendimento, Senhor. Entregar, Senhor, todo fardo, todo jugo, Senhor, todo peso em Suas mãos, Pai. Pois Tu és Deus que faz infinitamente mais, Pai. Aquilo que nós homens não conseguimos ver, Senhor, aos olhos, mas Tu podes ver, Senhor. Sabemos, Pai, que Tu nos testa, Senhor, que Tu nos prova onde precisamos ser provado, Pai. Porque não é do interesse do Teu coração que nós sejamos reprovados, Senhor. Tu queres que nós nos apresentamos a Ti, Senhor, como os obreiros provados, senhores, aprovados, Pai, para fazer infinitamente mais através de nossas vidas, Pai. Pai, mais uma vez peço a Ti, Senhor, toma o coração de cada mãe, Senhor, de cada pai que aqui está, Pai, que traga seus filhos, Senhor, que ainda não conheceram a Ti, Pai, para os seus caminhos, Senhor, aqueles que foram desviados, Pai, que possam nos alcançar, Pai. Mas usa-nos, Senhor, como canal de bênção na vida dessas pessoas, Pai, que venhamos tirar de nós, Senhor, todo espírito de julgamento, Senhor, todo espírito de comparação, Pai, que venhamos tirar de sobre nós todo espírito de cobrança do nosso próximo, Pai, que venhamos dar amor ao nosso próximo, Pai, que venhamos ser exemplo de vida em Tua presença pro nosso próximo, Pai, que venhamos ser fonte, Pai, para a vida dessas pessoas, Pai, que através de nós elas possam Te conhecer, Pai, que possamos ser, Senhor, a Bíblia, Senhor, que essas pessoas querem ler, Senhor, que essas pessoas precisam ler, Pai. Faça em nós, Senhor, mais uma vez, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Nos perdoe, Pai, por muitas das vezes não sabemos o que fazemos, Pai. Nos perdoe, Senhor, se muitas das vezes entristecemos Teu coração, Pai. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Pai, mas vai tirando de nós, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Pai. Vai tirando de nós tudo aquilo que não provém do Teu querer, Pai. Vai tirando de nós toda mágoa, Senhor, toda falta de perdão, Senhor. Nos ensine a perdoar, Senhor, nos ensine a fazer a Tua vontade, Pai. Mais uma vez te peço, Senhor, faz mais uma vez entre nós, Pai. Faz em nós a Tua vontade, Senhor, coloque-nos no centro do Teu querer, Senhor. É isso que eu te peço, Pai amado, Pai querido, e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém para todos. Que todos que estão aqui tenham um bom dia, entendendo que todos aqui são os filhos escolhidos, amados, lavados e remidos. E já justificado num Deus vivo, um Deus que faz infinitamente mais, um Deus que quer fazer ainda mais na vida de cada filho dele, tá? Amém, 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 amém. Beijo, beijo, beijo e um excelente dia.
para todos. Amém. Tchauzinho. Fica com Deus.